Oi, gente, tudo bom? Muito prazer, eu sou a Ana Júlia, para quem não me conhece. Hoje, como combinado lá nos stories do Instagram, eu vim falar sobre como fazer perguntas. Assim, todo mundo faz perguntas todo dia, certo? Muitas. E só que o que acontece? Dentro desse contexto que a gente conversou, é a habilidade de fazer perguntas. O que isso significa? Imagina, por exemplo, tocar um violão. Você sabe lá segurar as cordas, você sabe passar o dedinho aqui, mas você não sabe como coordenar os dois para sair uma melodia, certo? Isso seria a habilidade de tocar o violão. É a mesma coisa fazer perguntas. E tem a ver com essa coordenação. Fazer perguntas de uma maneira habilidosa significa conseguir fazê-las de uma maneira coordenada na conversa. Como assim fazer perguntas de uma maneira coordenada? É porque, gente, para você conseguir fazer boas perguntas, você tem que saber qual que é a sua intenção. Ou seja, onde você quer chegar, e quando eu falo onde você quer chegar, não é assim, eu quero fazer com que a pessoa pense tal coisa. Mas é assim, eu sei os motivos pelos quais eu tô fazendo essa pergunta. Eu sei que base que eu tô partindo e eu sei o que isso pode proporcionar. Eu sei o que eu quero fazer com essas respostas. Mas eu não sei o que essas respostas vão trazer. Tudo bem, mas seu objetivo final é o quê? É uma resolução de conflitos? Então tem certas perguntas que vão te ajudar mais do que outras. A sua proposta é de entender melhor o que aconteceu? Então você vai fazer perguntas de esclarecimento. Esse é o seu para quê? Esse é o seu onde você quer chegar. Você quer chegar no esclarecimento. Você quer chegar na negociação. Você quer chegar num acordo. Ou, você quer chegar... Não sei onde você quer chegar. Essa pergunta aí fica pra você. E aí... Vamos pensar, então, que existem dois principais grandes grupos de perguntas. As perguntas fechadas e as perguntas abertas. As perguntas fechadas são aquelas de sim ou não, e as perguntas de tipo quem, onde, tá? E as perguntas abertas geralmente são com o que, de que maneira, como, porquê. Uma coisa, inclusive, interessante sobre o porquê é que ele tem essa faceta, tanto do passado quanto de se referir ao futuro. Por exemplo, por que você ficou com raiva? Sei lá, porque o fulano falou isso e eu pensei tal coisa. Agora, eu posso responder o porquê orientado para o futuro. Então, por que você sentou nessa cadeira? Porque eu quero ter uma vista melhor para não sei aonde. Então, assim, numa conversa de resolução de conflitos, essa pergunta do porquê no passado não é muito esclarecedor, porque muitas vezes a pessoa não tem essa clareza total das causas. Fora que porque, nessa orientação para o passado é uma pergunta mais causa e efeito e, a gente sabe que as emoções, as necessidades, isso tudo é multifatorial. Então, procura sempre, inclusive quando você for responder, tentar ir para esse lugar do para quê, tá? Em nome de quê? E aí, nesse sentido, perguntas abertas, E aí vou ter perguntas de esclarecimento, eu vou ter perguntas, de afunilamento. O que isso significa? Eu vou caminhando dentro de um funil. Então, eu posso começar com uma pergunta aberta e ir fechando. Eu posso tentar esclarecer primeiro a minha percepção. Sempre checa, tá, gente? Perguntas de checagem sempre são muito, muito importantes. Então, você tem uma percepção? Checa. Não traz em forma de feedback sempre. Primeiro checa com a pessoa, principalmente se for uma percepção mais delicada. E aí, assim, cuidados para você não ser mal entendido ou não ofender a outra pessoa, porque senão aí ela vai estar mais preocupada em se defender do que muitas vezes em responder aquilo que você perguntou. Evita generalizar. Ou seja, por que toda vez que... Não. Sempre que acontece não sei o que, você... Não, tá? Nunca, a gente sempre, toda vez, nada disso, tenta não usar, tá? Tenta fazer perguntas de uma maneira específica, porque aí a resposta vai ser mais clara. Inclusive, esse é o cuidado com o porquê causal, tá? E tenta também... Tenta não, isso daí não faz, por favor, tá? Perguntas irônicas ou aquelas perguntas sarcásticas. Isso, gente, numa resolução de conflito, em que já tem ali umas emoções,
subindo. Isso só vai fazer a pessoa ficar mais irritada com você. Vai parecer chacota, vai parecer desinteresse, tá? Outra coisa, não coloca o seu julgamento de valor logo de cara nas perguntas, tá? Você vai tentar trazer primeiro as perguntas descritivas e aí quando você... O que isso significa? Como? De que maneira? Que você pensa, o que você pensou, o que você sentiu, o que você esperava, ou então para quê? Sempre perguntas mais descritivas. Como que isso se deu? Me conta a ordem de eventos. E aí, esse seu julgamento, a sua percepção, tenta guardar um pouquinho, porque aí vai ficando mais fácil de construir isso. Então não vou me colocar. Claro que você vai, você não tá numa entrevista. Mas, assim, com cuidado, tá? E falando na primeira pessoa. Não assim, eu acho que você foi rude. Isso é um julgamento, tá? Então traz isso pro específico. Então, eu percebi que você falou tal coisa. Pra mim, sou dessa maneira. Para você também, checa. Sempre que você for querer emitir algum julgamento de valor, checa. Que aí diminui drasticamente a probabilidade da pessoa ficar já aborrecida com você, já magoada, já indisposta. Tá bom? Outra coisa. Acredita na resposta da pessoa. Mas é altamente improvável. Não sei o que te dizer. Porque, assim, eu lembro, até hoje, foi a primeira aula de psicologia experimental, assim, tipo, na primeira semana da faculdade. E essa professora de psicologia experimental falou isso, que as pessoas só mentem por 2 motivos. Para obter vantagem ou para evitar um evento aversivo. Que é, tipo, evitar um evento desagradável, né? Ruim para ela. O que isso significa numa discussão ali entre casal? Ou às vezes a pessoa acha que você vai ter uma reação aversiva, ou esse obter vantagem, eu não sei o que pode ser no seu caso. Mas assim, avalia isso, né? E nesse sentido, para diminuir a probabilidade de que essa pessoa veja uma resposta honesta como antecedente de uma resposta mais grosseira da sua parte, ou então que você fique chateada, etc., você pode inclusive trazer essa segurança para o outro. E aí lembra, você vai comunicar essa segurança, essa tranquilidade na sua postura, no seu tom de voz, no seu jeitinho doce e engraçado de falar, bem-humorado, não sei como que você é. Mas aconteceu uma coisa muito grave. Ok, você não vai estar lá rindo para as paredes, mas tenta não bufar também, entendeu? Tenta não ranger o dente, você não precisa ficar sorrindo, mas tenta não estar toda fechadinho, assim, com ódio, tá? Tenta estar ali presente na conversa. Gente, outra coisa. Curiosidade. Sempre que você vai fazer uma pergunta, esteja curioso, de fato, com a resposta. Se você vai fazer uma pergunta, você já sabe a resposta, só checa. Não faz uma pergunta. Porque aí, senão, a pessoa vai dizer, tá, você me perguntou, eu tô te respondendo e você não aceita a minha resposta? Você quer ir para outro lugar, tá? Então, esteja curioso. Até porque, senão, se você faz uma pergunta mais desinteressada, sem essa curiosidade genuína para ouvir a outra pessoa, sai com esse gostinho de desinteresse, sai com esse gostinho, talvez até de má vontade. Ou então, tipo, tô perguntando só porque falaram que tinha que perguntar, só porque falaram que tinha que conversar. Lembra que você tem que ter uma intenção, tá? E, inclusive, para comunicar pra pessoa qual é a sua intenção. Porque, gente, às vezes a pessoa não sabe te responder. Ou, às vezes, a pessoa não tá afim. E aí, você tem que estar disposto a perguntar, esse é o melhor momento? Eu fico pensando que é importante a gente conversar sobre isso por causa disso, disso, disso. Eu tenho essa e essa intenção. Você compartilha dessa intenção? Esse é o melhor momento para isso. Você conhece outros jeitos de fazer isso, que não através de uma conversa? E assim, se ao longo do relacionamento vocês não vão caminhando cada vez mais em desenvolver essa comunicação, não é que a relação vai ficar a mesma. Ela vai piorando. Porque o tempo vai passando, os eventos vão acontecendo,
um monte de coisa que você não resolve na conversa, vai jogando para baixo do tapete e a relação não vai ser a mesma, ela vai piorar. Então, ou você anda para frente, filho, ou você anda para trás. É isso, porque o tempo, né, não para. E, nesse sentido, é importante que essas perguntas que você faz sempre incluam o outro. Cuidado para não passar a sensação que você está fazendo uma entrevista, tá? E cuidado para não passar a sensação de que você está querendo, eu quero compreender o outro porque eu sou desprendida espiritualmente e sei lá, eu vou te analisar, eu vou te acolher. Não é isso, gente. No relacionamento, essas perguntas, essa conversa é para vocês conseguirem construir um relacionamento cada vez mais democrático, né? Para vocês dois. Quando eu falo democrático, é nesse sentido de que é construído junto, de que é feito, né, na democracia é feito pelo e para o povo, no relacionamento é feito pelo e para o casal, no caso, essa ideia, né, de democratizar. E aí, então cuidado, tá? Dá oportunidade para a pessoa também te fazer perguntas, para a pessoa também checar, para a pessoa também dar feedbacks, você também dê feedbacks, tá? Do que você entendeu, também fale de você. Você fez uma pergunta para a pessoa, você pode, de novo, voltar para você e falar de você dentro daquilo. Ou então, se a pessoa não sabe te responder, você pode dizer, então eu vou falar como que foi pra mim, ou o que é que eu pensei, e aí você vê se faz sentido, tá? Vai nessa troca. Isso que é a habilidade de fazer perguntas. E percebe que você só vai saber o que fazer se você tem uma intenção. Lembra lá no Google Maps, você põe primeiro onde você quer chegar, depois que ele te mostra o caminho, né? E aí, mesma coisa se tiver com o nível alto de excitação emocional da outra pessoa, né? Fiz uma pergunta e saiu errada. A pessoa se estressou, ou então ela já estava estressada. O que você vai fazer? Perguntas de esclarecimento, principalmente. E para você conseguir compreender. Júlia, pergunta de esclarecimento, que é isso, mulher? É isso, ó. Como, o que, perguntas mais abertas e depois você vai afunilando. Por exemplo, você pode começar com esclarecimento. Percebo, então acho, ou imagino é bom. Imagino que você tá aborrecido ou com raiva. Você tá mesmo? É isso que tá passando aí? Não, eu tô muito magoado. Nossa, me conta, o que contribuiu para você ficar magoado? O que você entendeu dessa situação? E aí a pessoa vai te contar, tá? E aí, se a pessoa te entendeu errado, aí você fala assim, entendo que você entendeu isso daí. A minha intenção foi comunicar tal coisa, ou a minha intenção foi essa. Se você entendeu assim, perdão, amor. E aí, como que eu poderia ter comunicado isso que eu quero? Como que eu poderia ter traduzido isso de outra maneira, já que dessa você entendeu assim? Claro, né? Se você estiver aí disponível, disposto a fazer essa construção. Entendendo que também quando você falou aquela vez, o seu compromisso não era com a palavra, era com onde você queria chegar. Se essa palavra não te levou para onde você queria chegar, sugiro que você troque a palavra, tá? E aí veja qual pessoa que outros modos de dizer poderiam traduzir melhor a sua intenção naquele momento. Faz sentido, gente? Isso faz muito sentido pra mim. E aí, no caso de você fazer uma pergunta lá engajada, bonitinha, com amor, e aí a outra pessoa te responde de uma maneira muito seca, o que você vai fazer? Você vai sair do assunto e vai pra conversa, né? Pra meta-conversa. Você vai falar desse processo de estar conversando e não do assunto. Então, fulano, percebi que eu tô te fazendo perguntas assim, e aí você tá me respondendo de uma maneira mais ríspida ou de uma maneira mais curta. Esse é um bom momento pra gente conversar? Checa. Ou, você tá pensando em outra coisa? Às vezes a pessoa só não tá prestando atenção. Teve uma vez que a gente tava no carro e tava num dia aí que eu não tava prestando muita atenção mesmo na vida. E aí o Adrian tava perguntando alguma coisa, tava falando alguma coisa e eu entendi errado uma vez, outra vez.
E aí foi passando o dia, e o dia eu tava entendendo errado. E aí ele falou assim uma hora: você tá me entendendo muito mal hoje. Eu falo as coisas e você entende errado. E olha que eu tenho uma boa dicção. Você tá prestando atenção? E aí, de fato, eu não tava prestando atenção muito, não. E eu falei, você tem razão, eu não tava prestando atenção, me dá um tempinho, daqui a pouco a gente conversa. Então, assim, ele percebeu isso e trouxe pra mim, viu? Uma forma de pergunta bem bonitinha, até falou da dicção dele. Então, se você também tem uma boa dicção e não tá sendo bem entendido, você pode perguntar para outra pessoa se ela tá disponível pra te dar atenção. E, atenção pra vocês, pra construir essa conversa. E aí, dentro dessas perguntas, também é importante você ir pensando, se você pergunta e aí a pessoa fala que ela não está disponível e que vocês podem conversar depois, pergunte depois quando? Essa é uma ótima pergunta. Então, depois é daqui 2 horas, depois é daqui 2 dias. Eu posso te perguntar depois que passar um tempo? Ou você vai me avisar depois que passar um tempo? E nesse sentido, para não parecer uma cobrança, explica por que é importante vocês conversarem, explica por que é importante resolver. Assim, se tem alguém que fala pra mim, acontece alguma coisa, e eu peço pra essa pessoa pra gente conversar, e ela fala tipo, vamos conversar depois, esse depois nunca chega, eu vou falar, eu acredito, quer dizer, eu sei que se a gente não conversar sobre isso, vai acontecer de novo. Eu não gostaria que acontecesse de novo esse conflito. Você gostaria? Ou você conhece outras maneiras de evitar que isso aconteça? Que não a gente chegando aqui em algum tipo de combinado, nem que seja um combinado mínimo para o futuro. Nem que seja assim, bom, então da próxima vez que acontecer, como que a gente pode evitar? Ou então, da próxima vez que tal coisa acontecer, como que a gente maneja? Nem que seja uma conversa rápida assim, tá? Mas quando esses conflitos vão acontecendo, de novo, né? Você não anda pra frente, você tá andando pra trás no tempo, pelo passar do tempo. Então, eu, Ana Júlia, sei que essas conversas têm essa função, têm esse resultado no relacionamento. Se eu estivesse me relacionando com alguém que não tem que falar sobre nada, o tempo cura e não sei o que, isso iam ser valores muito diferentes dos meus, percebe? Não ia fazer sentido pra mim ter com essa pessoa, porque pra mim esse relacionamento, sei lá, nota 5. E eu não vou me propor me relacionar num relacionamento nota 5, né? E aí, qual que é o 0 de relacionamento pra você? Qual que é o 10? Onde que você tá? É aí que você quer continuar? O que você pode fazer pra estar no x,5? Digamos que você falou 6. O que seria o 6,5? Você falou 8. O que seria o 8,5? Porque a relação precisa estar sempre evoluindo. Lembra lá do prédio, que eu falei no vídeo anterior, né? Esse prédio precisa construir, precisa manter o prédio. E isso é, sim, através da comunicação. Porque ninguém adivinha nada, tá bom? E as suas crenças são diferentes das crenças do seu namorado. Os seus esquemas aí são diferentes dos esquemas do seu namorado, da sua parceira. E se isso não for colocado na mesa, né? E aí isso não significa, gente, falar sobre tudo, o tempo todo, porque isso é exaustivo. Mas numa situação de conflito, sim, anjo, precisa conversar. Se só você que sabe essas técnicas de conversa, de relação, e o seu namorado não sabe, você conseguindo explicar a importância disso, passe a explicar também como faz. E só você precisa saber como fazer. Porque aí, naturalmente, você vai gerenciar ali a conversa. E, naturalmente, por exemplo, né, que você vai estar dando, o seu namorado ou a sua namorada vai aprendendo também. Junto, tá? Muito provavelmente. Caso não, manda ele assistir meu vídeo. E aí, gente, ficamos por aqui hoje. Ficam dúvidas? Me contem aqui, porque eu adoro esse assunto. Me conta uma história também, gosto de história. Vamos trocar histórias e perguntas. É isso.